Então vamos lá, pessoal, vamos continuar com o nosso conteúdo sobre governo Vargas. A gente falou agora há pouco sobre a Revolução de 30, como que isso aconteceu. Eu expliquei todo o cenário brasileiro na época, toda a questão da República do Café com Leite, toda a crise econômica que assolava o país naquele momento, até a eleição que ocorre e a tomada do poder por Vargas, a deposição do presidente Washington Luiz e a não tomada da posse por Júlio Prestes, que foi o candidato eleito, mas que não tomou posse da faixa presidencial do Brasil. Vargas vai tomar o poder do Brasil a partir de 1930. Eu tinha mostrado alguns cartazes da época, então nosso lado esquerdo, a gente tem Júlio Prestes aqui, a propaganda de Júlio Prestes, futurista, com um avião, arranha-céu, ou seja, uma clara imagem de que é o governo que quer levar o Brasil para um futuro promissor, e do lado oposto, à minha direita, a gente tem aqui o cartaz de Getúlio Vargas, a propaganda política de Getúlio Vargas, daquele período lá da eleição de 30, com Getúlio Vargas e João Pessoa como vice. Esse João Pessoa que sim foi assassinado logo após o final do pleito eleitoral, ele acaba sendo assassinado, mas está lá o nome de João Pessoa como vice, e uma promessa de renovação para restabelecer a paz, a anistia, garantir a opinião do povo, a liberdade das urnas. Então, palavras de impacto, liberdade, é uma palavra que para a época é bem moderna. Então, ele não coloca arranha-céu, ele não coloca aviões, ele não faz um efeito visual futurista, mas ele tenta angariar votos com a propaganda política a partir dessas palavras que são consoladoras, vamos colocar dessa maneira: liberdade, anistia, a paz, ou seja, palavras que tão importantes, tão bem recebidas nesse momento de crise mundial. A gente acabou de ter a quebra da Bolsa de Nova York em 29, o Brasil não vende café mais para ninguém, os Estados Unidos, que é o maior comprador de café do Brasil, está quebrado, está assolado em dívida, e o Brasil agora precisa procurar novos rumos, uma nova atividade econômica para manter o país funcionando, porque o café não deu mais, né? Chegou o momento que saturou, ok? Aqui eu também trouxe algumas imagens. Getúlio Vargas, né, jovem, naquele momento em que chega ao poder lá nos anos 30, do lado esquerdo, e do lado direito a imagem de João Pessoa, um recorte de jornal do período. Também a gente encontra com facilidade esse material hoje na internet, ainda bem que tem isso, né? Então hoje a informação é possível, né? Só basta querer encontrar a informação que a gente consegue de dentro de casa angariar essas informações importantes. E aí do lado de frente a Vargas, lado esquerdo o meu Vargas, lado direito a imagem de João Pessoa, e uma nota no jornal sobre a morte de João Pessoa, sobre o assassinato de João Pessoa, né? E vem aí falando: escolhido para vice-presidente da República na chapa da Aliança Liberal, encabeçado por Getúlio Vargas, da época, né, da eleição de 30, presidente do Rio Grande do Sul, Vargas, né, foi assassinado no Recife por João Duarte Dantas. Então explica aqui sobre a morte de João Pessoa, seu adversário político no sertão paraibano. A morte de João Pessoa abalou a nação, já convulsionada pela campanha política, que foi realmente muito escandalosa, a questão da apuração dos votos, tá? O traslado do seu corpo para o Rio de Janeiro, e a comoção pública tornará inalterável um conflito armado, né? Então tem toda uma questão dramática aqui, também nessas palavras da imprensa da época. Em sua homenagem à cidade, aqui importante, bacana lembrar, uma curiosidade importante, em sua homenagem à cidade de Paraíba, capital do estado da Paraíba, leve seu nome mudado para João Pessoa, né? Teve seu nome mudado para João Pessoa. Então aí é importante lembrar que João Pessoa, sim, político da época, foi assassinado, acabou sendo morto aí logo após o final do pleito eleitoral, a apuração das urnas. E você tem então a bandeira aqui, né, da Paraíba, e quem tem curiosidade de
acompanhar as bandeiras e tal. No caso do estado da Paraíba, a bandeira da Paraíba ela tem essas duas coisas, o preto representando o luto e de João Pessoa, tá? Pelo assassinato de João Pessoa, e o vermelho o sangue, representando o sangue aí de João Pessoa. E a palavra nego, no sentido de negação, da não aceitação da morte de João Pessoa pelo povo da Paraíba. Tá? Vamos lembrar que no Nordeste, João Pessoa ele é uma figura importantíssima para a Paraíba, principalmente. É um ícone, tá? Muitos autores, muitos escritores, muitos historiadores também, pedagogos, enfim. A academia, de fato, né, o meio acadêmico no Nordeste, não é muito difícil você encontrar pessoas que entendam João Pessoa como praticamente o herói, né, nacional. Em São Paulo, um pouco menos, a gente não tem tanta informação de outros estados, não é tão pontual essas informações para a gente, tá? Mas fica aqui esse esclarecimento, essa curiosidade. Então, João Pessoa, capital da Paraíba, só se chama João Pessoa em homenagem ao político João Pessoa, vice de Getúlio Vargas, na Aliança Liberal, que foi assassinado lá no Nordeste por conta de entraves políticos da época. Tá? E a bandeira da Paraíba faz toda uma alusão, uma referência a esse chefe de Estado, nordestino, João Pessoa, e fica registrado na história do Estado, né, a participação importante, ícone realmente político da região. Tá ok, pessoal? Então agora, pessoal, a partir deste momento, a gente tem de fato o período da República Nova. Tá? O que é a República Nova? É o período de 1930 a 45. A partir de 1930 a gente tem Vargas assumindo o poder, tomando o poder do Brasil, se tornando presidente do Brasil até 1945. Ele tem um período ininterrupto de 15 anos de governo, 15 anos como presidente do Brasil. Tá? Getúlio Vargas, e em 1930 vai tomar o poder. Vamos lembrar, não esqueçam para a prova, pessoal, ele toma o poder, ele não é eleito em 1930, ele toma o poder, ok? Ele vai tirar do poder Washington Luiz, ele vai destituir do poder, ele vai entrar no Palácio Catete, mandar o presidente do Brasil sair, assumir o assento e falar: eu sou presidente, tá, pessoal? E não vai deixar o presidente eleito assumir essas funções. E o governo Vargas, ele, nesses 15 anos, a partir de 1930, da República Nova, nesses 15 anos, ele é dividido em 3 fases importantes. Tá? As 3 fases a gente vai falar delas, mas eu já vou pontuar agora para vocês. A primeira das 3 fases é o governo provisório, que é entre 1930 e 1934, governo provisório. A partir de 34, com a Constituição do Brasil promulgada, a gente vai ter o governo constitucional indireto. Por que constitucional? Porque agora vai ter Constituição. Não tinha antes, professor? Não tinha. Vargas entra e começa a governar por decreto. A Constituição brasileira não previa que ninguém ia sair marchando lá do Rio Grande do Sul, destituir do poder um presidente que era eleito e estava exercendo suas funções para tomar o poder. Na verdade, pessoal, isso foi um golpe de Estado. Não deixa de ser um golpe de Estado. Um golpe de Estado, um golpe civil. Ok? Vargas não é militar. Vargas é um presidente civil. Tá bom, pessoal? Vamos lembrar disso. E é um golpe de Estado. Por que é um golpe de Estado? Porque toda vez que você desrespeita a Constituição, toda vez que você faz algo que não há previsão legal, não há previsão daquele ato na Constituição, você pratica um golpe de Estado. Você rasga a Constituição e faz aquilo que te deu na cabeça. Foi o que Vargas fez naquele momento, tá? Por isso que foi um governo provisório, porque não havia uma constituinte, uma carta magna, uma lei maior do Brasil para reger aquela ação, aquele ato de tomada do poder, tá? Então, governo provisório porque não tem Constituição, constitucional indireto de 34 a 37, e por que indireto? É constitucional, a gente falou aqui. É porque agora vai ter uma Constituição a partir de 34. Vargas vai, de fato, aí junto com
Congresso promulgar uma Constituição em 34. Mas por que é indireto? Porque Vargas ele continua presidente em 34 de forma indireta, ou seja, Vargas não foi eleito pelo povo, ele foi eleito de forma indireta, indireta que não passa pelo povo, vai direto para o Congresso. O Congresso Nacional vai eleger Getúlio Vargas como presidente, por isso que é indireto. Se fosse o povo brasileiro, seria direto, voto do povo, voto indireto, voto do Congresso. Vargas é eleito pelo Congresso, não pelo povo, ninguém foi consultado em 34, não houve um pleito, eleições, não teve nada disso, e o próprio Congresso Nacional, a Câmara de Deputados e Senadores vão acabar votando em Vargas para que ele seja o primeiro presidente. Por isso que é indireto, é o governo constitucional indireto, ok? E o último período, que é o Estado Novo, a partir de 1937 até 1945. Pessoal, o Estado Novo é o período mais conturbado do governo Vargas. Vamos lembrar que durante o período da Segunda Guerra Mundial, o Estado Novo está instalado no Brasil. O governo brasileiro, o formato de governo no Brasil durante todo o período da Segunda Guerra Mundial é o Estado Novo de Vargas. E a gente vai falar dele agora, tá? Governo provisório. Governo provisório, a gente vai começar em 30 e vamos explicar o que ocorreu. Primeiro, você tem Vargas aqui fechando o Congresso Nacional a partir da tomada do poder. Então ele chega até o Rio de Janeiro, assume a cadeira de presidente, coloca a faixa presidencial sem ter vencido as eleições e fecha o Congresso Nacional. O que é fechar o Congresso? É simplesmente mandar os deputados e senadores para casa, ficar de pijama enquanto ele governa o Brasil. Literalmente é isso, tá, pessoal? É a não participação do Congresso daqui para frente. Foi isso que ele fez. Ele simplesmente anulou o serviço do Parlamento do Brasil, dos nossos criadores de lei, né? Dos agentes criadores de lei, que são deputados e senadores, tá? Em esfera federal, né? O Brasil, lei federal é criada sempre no Congresso Nacional. O que é o Congresso Nacional? É o conjunto de Senado Federal e Câmara dos Deputados Federais. Então esses dois organismos juntos, essas duas instituições juntas, formam o Congresso Nacional e ele fecha o Congresso, efetivamente. Tá? Literalmente não tem mais deputado agora, com Vargas assumindo o poder da forma que assumiu, sem ser eleito democraticamente, ok? Cancela a Constituição de 1891. Pessoal, a Constituição que regia o Brasil era a Constituição de 1891, a primeira Constituição republicana do Brasil. Vamos falar, vai ter uma aula só sobre constituições, vou explicar aí de uma forma sucinta, mas vou explicar como que cada uma funcionou, a forma com que foi criada e os detalhes aí, as particularidades de cada uma, tá? Mas o Brasil aqui, nesse período de 1930, ainda utilizava a Constituição de 1891. Então estamos em 1930 usando a Constituição de 1891. Né? Já atravessou o século com a mesma Constituição, já lá perto dos seus 40 anos de vigência, e Vargas vai cancelar, simplesmente ele cancela, tá? Vai nomear interventores militares, eu até grifei o texto, interventor militar. O que é interventor militar? É alguém, um militar, obviamente, muito próximo ao presidente Vargas, ao projeto de governo de Vargas, é alguém de confiança do presidente Vargas, que ele vai colocar nos estados do Brasil para fazer a função de governador do estado. Por que chama interventor? Porque essa figura, esse militar que vai assumir o governo do estado, ele não entra de forma democrática, ele entra por determinação, por intervenção de Vargas. Então, por isso que são interventores, tá? O nome, ele explica, o próprio nome explica a condição com que a pessoa chega até o cargo máximo, o posto máximo dos estados, tá? Então tá lá, nomeou interventores militares para governar os estados brasileiros e demitiu os antigos governadores. Ele simplesmente chama os governadores e fala: vai para casa, que agora
quem vai governar o seu estado é alguém que eu quero, que eu confio. Simples assim. Por isso que foi um golpe, tá? Nada disso previsto em Constituição, tá, pessoal? Centralizou a administração lá nas mãos dele no governo federal. Então a administração do Brasil agora fica a cargo do governo federal. É simples assim, pessoal. Se o governador do estado está sendo nomeado pelo presidente, não há dúvidas que é o presidente que centraliza todas as decisões administrativas do Brasil a partir de agora. Tá? Então por isso que há uma centralização de todas as decisões políticas no governo federal. Tá? A administração agora está na mão de Vargas, do governo federal. Desincentivou, mais uma ação de Vargas no momento, ele desincentiva a produção de café. Por que ele vai criar dificuldades para a produção de café? Porque o café não dá mais lucro, porque o café já é um produto que o Brasil não consegue enriquecer, não consegue arrecadar, não consegue resolver o problema econômico do Brasil. Por isso, então, que ele vai desincentivar essa produção de café. Não é mais viável gastar tempo, dinheiro, energia com o café, porque o café economicamente não está dando o retorno que o Brasil precisa para pagar as contas e se manter em pé como um país. Tá certo? E estimulou a industrialização, isso aqui é muito importante, pessoal. Principalmente o Vargas prova, concurso público, sempre quando você pensa em Vargas, você tem que pensar em indústria, tá? Vargas foi o grande estadista, com toda a forma que ele chega ao poder, golpe de Estado, com tudo isso, não dá para negar que Vargas foi o grande estadista do Brasil, é o cara que vai introduzir o Brasil à indústria. Não vou dizer para vocês que a gente deixou de ser um país agrário. Não deixamos. Até hoje, o que segura a economia do Brasil em momentos de crise é a agricultura, né? É a nossa soja, a cana-de-açúcar, o café também, uma diversidade, laranja. A gente tem muita coisa aqui no Brasil ainda, algodão, enfim. A agricultura, efetivamente, a agricultura é fundamental para o Brasil. Não dá para dizer que o Brasil não é um país agrário, tá? Mas a agricultura ela tem uma porcentagem muito importante na economia nos dias de hoje. O que Vargas vai fazer? Ele vai tirar a exclusividade, quase 100% das receitas brasileiras da agricultura. Ele vai tirar a agricultura como a única fonte de renda do Brasil. Vargas introduz a indústria no Brasil. É ele o grande responsável por industrializar o Brasil de fato. Pô, professor, não tinha indústria no Brasil? Tinha indústria no Brasil, mas era muito pouco, era quase nada. O que a gente via no Brasil antes de Vargas, principalmente aqui em São Paulo, sempre foi o celeiro da indústria do Brasil, a gente tem aí principalmente indústria têxtil e indústria alimentícia, que são duas modalidades, alimentos e têxtil, roupa, né? São duas modalidades de indústria que requerem baixíssima tecnologia. Então você não tem grandes investimentos antes de Vargas para produzir no Brasil um parque industrial mais moderno, que oferecesse outros tipos de produtos, além dos têxteis e alimentícios, que a gente já possuía antes. Então Vargas é o cara que vai dar o up, é o cara que vai, de fato, dar uma injeção de ânimo e vai ter várias ações importantíssimas de Vargas para o Brasil se tornar um país efetivamente industrializado a partir dos anos 30, tá? Então, ele estimula a industrialização, a gente vai falar disso daqui a pouco. E cria também os Ministérios da Saúde, Educação e do Trabalho, coisa que não tinha antes. Ministério da Saúde, Educação e Trabalho, além do Ministério da Indústria e Comércio. Então, ele moderniza de fato o aparato estatal, né? Ele vai modernizar o formato de administração. Ele vai criar ferramentas para que haja ali uma atenção mais pontual, mais direcionada em determinados setores que são importantes para o Brasil daqui para frente, para que o Brasil continue crescendo. Tá? Então são todas inovações que Vargas traz a partir de 1930, durante o governo provisório, tá, pessoal? Características do governo Vargas. Algumas palavrinhas importantes. Tem que prestar atenção nisso porque vira e mexe, aparece essas palavras em alguns textos,
lá na hora da questão de prova, e aí você tem que lembrar que Vargas era sim populista, tá? Então populismo é o principal adjetivo que a gente pode trazer para Vargas durante esse primeiro governo dele, dos primeiros 15 anos aí. Ele volta no futuro, vamos explicar lá na frente, mas foi um governo populista. E o que é um governo populista? O que é o populismo? É aquela noção de que o Estado vai intermediar os interesses dos operários e patrões, beneficiando os primeiros sem prejudicar os segundos. Ou seja, o Estado ele vai intervir nas relações entre patrão e peão, entre empresário e empregado. Quem está no meio desses dois é o Estado. E o que o Estado vai fazer? Ele vai trazer benefícios para os trabalhadores, mas não vai esquecer de observar a importância e relevância e reconhecer a categoria patronal, o empresário, como grande articulador e aquele cara que promove de fato o desenvolvimento do Brasil. Né? Vargas tem aquela noção que o trabalhador ele precisa sim ser valorizado, mas o empresário ele é o carro-chefe, ele é o cara da grana que vai investir o dinheiro numa fábrica e a partir da grana desse empresário, da iniciativa privada, o Brasil vai crescer. O empresário, iniciativa privada, tira dinheiro do bolso, investe numa indústria, vai gerar emprego, esses trabalhadores vão ter renda, a renda desses trabalhadores vai servir para que eles se tornem consumidores de produtos e eles consumindo produtos, eles estimulam essas indústrias e empresas que estão ali trabalhando para que cresçam cada vez mais. Então Vargas ele intermedia essa relação pontual de empregado e patrão. Vargas é um estrategista nesse momento. É um governo extremamente populista. Ele tenta agradar todas as partes para que não haja uma dificuldade de relacionamento entre patrão e empregado e que todo mundo saia satisfeito no final e que o governo ganhe com isso e que ele se mantenha no governo. Então é um caráter extremamente populista, tá? Emblemático o governo populista. Vargas, a gente tem que lembrar, populismo é com Getúlio Vargas, tá? Nacionalismo, Vargas é extremamente nacionalista. Por que ele é extremamente nacionalista? Vargas vai adotar uma política de valorização interna de tudo que o Brasil pode produzir. Então eu coloquei no texto, valorização dos recursos e produção nacional, valorização cultural, ou seja, Vargas vai ter um trabalho daqui para frente de mostrar para o Brasil que o Brasil tem uma cara, mostrar para o Brasil que o Brasil tem sim uma cultura, mostrar para o Brasil que o Brasil é um país que tem personalidade e que não precisa copiar o tempo todo aquilo que está acontecendo fora do Brasil. Vamos lembrar que em termos de cultura, que é o último tópico que eu coloquei, o Brasil tem ainda uma forte elite brasileira, né? Apesar da Semana de Arte Moderna de 1822, recente até com os anos 30 aqui, nem 10 anos de um lapso temporal, o Brasil ainda tem uma busca, a cultura brasileira ainda meio que se espelha, que tem uma referência muito grande naquilo que está sendo produzido na Europa. Vargas vai trazer um caráter de brasilidade. Vargas vai começar a mostrar para o mundo que o Brasil tem uma cara, tem uma cultura e que essa cultura é nossa e valorizar, criar uma valorização cultural daquilo que o Brasil produz. Tá? O samba é um exemplo. A valorização do samba e a adoção do samba como um ritmo brasileiro de expressão da cultura do povo brasileiro, isso é básico, né? Vargas vai o tempo todo trabalhar para promover o Brasil na cena internacional da cultura como um país que tem ali sua própria música, seu próprio ritmo, o seu povo e a sua identidade nacional. Vargas traz isso, tá? Aqui nesse ponto do nacionalismo, tá, ok? E a valorização da produção industrial, que eu falei no início, né, aqui do tópico, que é dar valor para o produto nacional. Paternalismo, pessoal, também tem que lembrar, Vargas é extremamente paternalista, pater, né, de pai. Então você tem
Vargas gerando a concessão de benefícios aos trabalhadores, o pai dos pobres. Então, o pai dos pobres é um apelido que Vargas vai ganhar ao longo da história, como aquele cara que chegou no governo federal, aquele presidente que tomou o poder para poder oferecer benefício ao trabalhador, a valorizar essa classe operária, o trabalhador do Brasil, e tentar trazer para o trabalhador algum tipo de benefício. Vamos lembrar, pessoal, que não tem lei trabalhista praticamente no Brasil antes de Getúlio Vargas. Vargas que vai começar a trabalhar nesse campo social de lei trabalhista e vai levar o apelido de pai dos pobres, por meio dessa questão de paternalismo. Então tem que lembrar que Vargas era populista, nacionalista e tinha o paternalismo ali como vertente ali de estratégia de governo. E por último, intervencionista. Tá? O que é intervencionismo? É intervir, é se meter no meio, atravessar no meio de alguma questão. Então Vargas era extremamente intervencionista. O Estado brasileiro era intervencionista com Vargas. Por quê? Porque ele tinha o controle estatal de toda a economia. Era Vargas, era o governo federal que autorizava, desautorizava, dava anuência, concordava, enfim, com qualquer ação econômica que tivesse acontecendo no Brasil naquele momento. Em resumo, tudo que se trata de economia, antes de acontecer, tem que passar pelas mãos do governo federal. Exemplo banal, se um Estado brasileiro tivesse interesse de fazer qualquer articulação econômica na receita do Estado, ou enfim, tivesse interesse em trazer algum tipo de investimento para o Estado, alguma parceria internacional, tudo isso tinha que passar nas mãos do governo federal. Por isso que é intervencionista, por isso que ele intervém o tempo todo. É a intervenção estatal, ou seja, do Estado, do governo federal na economia do Brasil todo, tá? Beleza, pessoal? A gente dá uma pausa, vamos continuar com Vargas já na continuidade aí do governo Vargas esses primeiros 15 anos, ok?